Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ensino de Filosofia do professor Kleber Paixão. Pois bem, eu tenho um canal de teologia, sou teólogo. Para quem não me conhece, sou teólogo, filósofo, mestre em ciência da religião. E eu tenho um canal de teologia no YouTube, já tem bastante seguidor, tem lá 6.000 seguidores, né? Espero um dia, até o final do ano, chegar até 10.000, né? Mas se você chegou nesse canal aqui para pensar filosofia também, é o canal certo para você que está começando filosofia. Então se inscreva no canal, curte ele, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário, seja membro ainda não dá porque ainda não foi liberado. Mas curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, tá bom? Dito isso, esse projeto aqui desse canal, eu iniciou no meu coração quando eu vi as maldades que muitas das vezes o governo ele faz com a população brasileira. Tem o Enem. Aí, no Enem, vamos supor, o ensino médio das pessoas que não são particulares, são escolas do estado e do município, o ensino médio, ensino fundamental, não, a carga horária de filosofia foi diminuída. Tem poucos professores de filosofia e de sociologia. Então, carga horária de filosofia, sociologia e artes foram diminuídas. E colocaram um monte de outra de tranqueira lá para aprender. E, ok, beleza. Daí é um direito que o Estado tem. Só que no Enem ele cobra filosofia. Você chega no Enem, tá lá filosofia. Você vai prestar qualquer prova, tem filosofia. A minha pergunta que não quer calar, não é maldade? Então esse canal, ele vai ter aulas de filosofia em diversas áreas da própria filosofia. Ética, metafísica, epistemologia e tudo mais. E nós vamos ter também vídeos de história da filosofia, que cai muito no, no Enem e em outras provas também. Mas nós vamos começar bem devagarzinho, bem lentamente, aos poucos, como se fosse ensino médio mesmo. Então, esse vídeo também é para o seu filho, é para sua filha. Se ela vai prestar o Enem, ela se inscreva nesse canal, curte o vídeo, deixe seu comentário positivo e assista o vídeo. Vai aprender, vai ter. Eu vou dando dicas de livros, né? De filosofia, vou dar várias dicas de livros aqui de filosofia. É, Então vai valer muito a pena, tá? Vou criar um grupo no Telegram só sobre filosofia. Então vai ser muito bom. Então lá posso divulgar também materiais de filosofia, artigos científicos e tudo mais. Aqui também nós vamos divulgar muita coisa de filosofia da religião, filosofia cristã e muita coisa também de apologética e muita coisa também de ciências da religião. Então vai ser nessas áreas aí específicas. De teologia tá lá no meu canal do professor Kleber Paixão. Então, você que está vindo aqui lá do canal, inscreva nesse canal, divulgue pro pessoal lá também. Eu vou falar sobre isso lá no meu canal, sobre esse novo vídeo que vai estar agora disponível para vocês. Então, hoje é uma aula de introdução à filosofia. Tenha paciência, assiste com calma. Vamos lá. Gente, filosofia não pode ter corte, né? Filosofia não dá para você fazer cortes, não dá para você ficar lacrando. Filosofia não é lugar de lacração. Filosofia é coisa séria. Até eu, como professor, tenho que pensar muito bem no que vai falar para não falar besteira. Então, vamos lá. Então, tenha calma, tenha paciência e vamos estudar junto comigo, tá bom? Bora lá? Vou dividir a tela aqui para vocês. Fundamentos da filosofia, uma jornada inicial pelo pensamento humano, uma introdução ao pensamento crítico e às grandes questões que moldaram a humanidade. Então vamos entrar nessa grande aventura que é a filosofia a partir do vídeo de hoje. Aí vai ter muita coisa, gente. A gente está começando. A brincadeira só está começando. Deixa eu diminuir mais a tela. Tá bom? Então tenha paciência.
Vamos lá, que a jornada vai ser longa, tem muito vídeo, tem muita coisa boa, tá? Antes disso, vamos ver aqui, já ia pular, e aí eu tenho certeza que muita gente não vai assistir a aula até o final, então vai acabar perdendo. Então vamos começar, vamos já no início indicar. Uma obra boa para pensar as matérias que eu vou falar aqui é essa obra aqui, ó. Filosofia, uma introdução por disciplina. E aí lá você vai encontrar a organização do Pedro Galvão. E a editora 70 é top demais. Você vai encontrar lógica, metafísica, epistemologia, ética, filosofia política, filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ação e estética filosófica da arte. Gente, é muito boa. A metafísica aqui é do Desidério Mútil. Desidério Mútil. Um professor, sim, fantástico na metafísica. Sigo ele nas redes sociais. Ele é muito bom. Gente, essa obra é top, tá bom? Vale muito a pena. Qual outra obra você indica? Aqui nós vamos falar muito de Deus e tudo mais, mas sempre no campo da ciência, da religião, da filosofia, da racionalidade. De teologia nós vamos deixar lá para outro canal. E eu indico esse livro aqui, ó, Os Filósofos e a Questão de Deus, organizado por Luc Langlois e Eves Charles Arca, da editora Loyola. Olha aqui, isso. Então, gente, essa obra aqui é top, muito boa, vale muito, muito, muito a pena. Os autores trabalham a questão de Deus e como que os filósofos pensaram essa questão de Deus. Então, vale muito, muito a pena. Tá bom? E trabalha um pouco de teologia também, logo no começo. Dito isso, vamos agora para a nossa aula introdutória, gente. É introdutória, porque eu tenho certeza que vai vir filósofos profissionais. Eu sei porque eu sou acadêmico, eu sei como que é. Vai vir aqui, mas faltou isso, faltou aquilo. Calma, é uma aula introdutória para um público específico. Para o público que está iniciando, que vai fazer Enem, que vai fazer prova, que vai fazer ensino médio. Para você do ensino médio, é muito bom. Para o teu filho, para tua filha do ensino médio, eu indico o vídeo de hoje, o canal que estamos iniciando. Então, bora lá. Vamos dividir a tela novamente, né? Essa telinha aqui do slide você já viu. Então vamos lá para essa aventura. Quais os objetivos de aprendizagem de hoje, professor? Ao final dessa jornada filosófica, será capaz de compreender os fundamentos do pensamento crítico e aplicá-lo em situações reais. Primeiro, compreender a filosofia. Entender o seu nascimento na Grécia e a evolução através de Platão e Aristóteles. A Grécia teve um local geográfico específico que os filósofos pensam que ela teve o seu início, né? Ela tem um local específico. Vamos falar um pouquinho isso, mas depois vamos fazer a história da filosofia, principalmente a história da filosofia antiga, e aí a gente vai falar um pouco mais aprofundado, mas hoje só vamos passar de longe assim. Em segundo lugar, distinguir os ramos, identificar a epistemologia, metafísica, ética, lógica como pilares fundamentais, né? Tem que distinguir essas áreas. E aplicar princípios, usar a ética e lógica na análise de situações e argumentos cotidianos. A ética tem o seu lado da praxis, da prática. E a lógica também, a lógica, essa estrutura de como pensar, como raciocinar, como ele emitir juízos e analisar a emissão de juízos, né? Então vale muito a pena. Em quarto lugar, reconhecer a relevância. Perceber como a filosofia impacta áreas como tecnologia, impacta a ciência e impacta a vida pública hoje. Desenvolver pensamento crítico, formular perguntas profundas e analisar dilemas com rigor conceitual. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, bora lá. O que é filosofia? É uma pergunta que não quer calar, né? O que é filosofia? Do amor à sabedoria ao método racional de investigação. A palavra filosofia deriva do grego filosofia, significando amor à sabedoria. Por que amor à sabedoria? Ou amigo da sabedoria? Porque os filósofos pensavam, puxa vida, é, eu não sou detentor da sabedoria. Eu não sou detentor do pensamento puro da sabedoria. Não.
Então, em vez de dizer que eu sou um sábio, eu sou amigo da sabedoria. Eu sou um sófos. Eu sou um amigo do saber. E aí, essa palavra deriva desse sentido, essa amizade, essa filia, essa amizade ao saber, à sabedoria. Consolidou-se aonde, Kleber? Na Grécia Antiga, entre os séculos VI e V. Vai ter aqui nesse canal História da Grécia. A gente vai perpassar pela história da Grécia. Então, sexto e quinto antes de Cristo, especialmente com Tales, que é um filósofo naturalista, né? Tales, Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, né? Vai ter uma aula só sobre os pré-socráticos. Vai ter uma aula só sobre Sócrates, e uma aula só sobre Platão, e uma aula só sobre Aristóteles. Então, assim, vai ter muita coisa boa no canal, então acompanhe o canal. Diferente das explicações mítico-religiosas, até então predominantes, porque até aquele período, quem dava a bola da vez, quem explicava a realidade eram os poetas, a partir dos seus mitos, né? Suas histórias míticas, onde você percebia que havia relações entre os deuses, os seres humanos, para dar a resposta a todos os fenômenos e toda a realidade. E só que aí tem uma hora que o mito não dá conta, né? Tem a hora que o ser humano ele pergunta por questões últimas, e busca respostas primeiras, né? Como diz os filósofos. Então, temos aí um quebra de paradigma. E aí nós temos o surgimento do pensamento filosófico, do ato de filosofar. Do ponto de vista técnico, a filosofia estruturou áreas de investigação que moldaram não apenas o pensamento ocidental, mas também o desenvolvimento científico posterior. Posteriormente, lá na frente, a filosofia vai influenciar até a metodologia científica. Então, gente, a filosofia tem sua importância, assim, dentro da história gigantesca. Eu vejo até teólogos na internet xingando filosofia, eu acho um contrassenso, um desserviço ao pensamento. E falar de filosofia é não saber o que é filosofia, né? Lógico, tem áreas da filosofia que vão contra o cristianismo? Tem. Mas tem uma área da filosofia que é a área da filosofia cristã. Então você tem dois pesos aí, tá bom? Então, do ponto de vista técnico, a filosofia estruturou áreas de investigação, que a gente vai falar daqui a pouco, que moldaram não apenas o pensamento ocidental, mas também o desenvolvimento científico posterior. A lógica aristotélica, né, tornou-se a base para os métodos argumentativos. Todo método argumentativo tem por base, tem por início a lógica aristotélica. Hoje tem outros tipos de lógica, lógica modal, teoria dos mundos possíveis, tem outros tipos de lógica, mas o início se deu na lógica aristotélica. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, sobre lógica, aqui nesse canal. Aí métodos argumentativos. E a metafísica investiga os princípios mais gerais do ser. Ele não quer o ser como uma coisa, como outra, quer investigar o ser em si. O que é o ser? E aí vai perguntar também o que é o ente. Qual é a relação do ser do ente? E aí nós vamos ter uma aula só sobre metafísica, mas não agora. Nós vamos nos aventurar a respeito disso. Os princípios mais gerais do ser e a epistemologia indaga como conhecemos. Nós podemos conhecer as coisas? Temos conhecimento? Temos. Como produzimos conhecimento? E qual a possibilidade, e qual é a validade do nosso conhecimento? Quais os critérios para analisar a validade desse conhecimento? A epistemologia vai trabalhar isso. Episteme é ciência, conhecimento, elogia estudo, estudo do conhecimento, da teoria do conhecimento. Vai ter uma aula só sobre teoria do conhecimento da gente aqui no canal. Então vale muito a pena.
A epistemologia indaga como conhecemos e a ética examina como devemos agir. Não só como devemos agir, mas como devemos viver e conviver, né? Trabalhando como questões que estão sempre no campo da filosofia, tolerância e intolerância. Eu posso tolerar tudo? Ou em algum momento eu tenho que ser intolerante? Exemplo, eu vejo uma velhinha andando na rua, aí vem um homem e bate, começa a bater nela. Eu tenho que tolerar a opinião dele de bater na velhinha? Não, eu tenho que ser intolerante. Eu tenho que impedir esse espancamento. Quando eu faço isso, eu sou intolerante com a vontade daquele outro. Então, nem sempre a palavra intolerante pode caber em todos os campos possíveis. Tem locais que ser intolerante é mais válido do que ser tolerante. Isso a filosofia, a ética, a moralidade trabalha muito nesse campo. Vai ter uma aula só sobre ética, sobre moral, vai valer muito a pena. Tá bom? Dito isso, bora lá. Vamos lembrar uma coisa. Essencial, a filosofia não é um conjunto de respostas. A filosofia não trabalha com respostas. Mas é um modo de disciplina de investigar, questionar, argumentar, avaliar pressupostos. É a ferramenta fundamental para o desenvolvimento intelectual e profissional em todas as áreas. O filósofo não está preocupado com resposta, ele está preocupado com perguntar e fazer as perguntas corretas para determinados assuntos. Ele não aceita as coisas prontas. Ele investiga, ele pergunta, ele é um arqueólogo do saber, tá bom? Então, vale muito a pena estudar filosofia. Os 4 pilares da filosofia que nós temos. Nós temos epistemologia, que ela estuda a natureza e origem e o limite do conhecimento. O que posso conhecer? Como sei que algo é verdadeiro? Se eu conheço, como sei que algo é verdadeiro? Como que eu sei que pegar esse copo d'água aqui é real e é verdadeiro dizer que eu conheço que é um copo d'água? Como que eu sei que é um copo d'água? Como tudo isso funciona? O que posso conhecer? Como sei se algo é verdadeiro? Existe certeza absoluta das coisas? Existe uma verdade absoluta, uma certeza absoluta? Tenho certeza absoluta das coisas. Vou dar um exemplo. Você tem certeza absoluta que amanhã o sol nascerá? Nós partimos do pressuposto, como dizia David Hume, partimos do pressuposto que ele vai nascer. Mas não temos garantia nenhuma de que ele vai nascer. Não temos garantia nenhuma. Você não tem garantia nenhuma, então não tem certeza absoluta de muita coisa. Então, essas coisas no campo da epistemologia. Na metafísica, vai investigar o ser e a existência. O que existe realmente? O que existe realmente? Quais são as categorias fundamentais? Causa e efeito. É, nós vamos trabalhar o ato, né? O ser em ato e o ser em potência. Vamos trabalhar também se existem entidades abstratas. Existem entidades abstratas, como o próprio Deus? Ética, examina o bem, o mal e a ação humana. Como eu ajo em certas situações? E esse agir meu é correto dentro daquele contexto? Toda ação humana é boa? Como que funciona isso? Então, como agir corretamente? A ética vai pensar. O que é o bem? E esse bem é subjetivo? Só é o bem para mim ou é o bem para todos? Existem normas morais objetivas? Coisa que a ética pensa. Existem normas morais objetivas, ou seja, normas éticas morais que servem para todos? Ou tem coisa que é só local, depende da cultura? Como que funciona todo esse relacionamento? E aí você tem a lógica, que é uma das áreas mais difíceis da filosofia. Eu, quando eu fiz filosofia, gente, eu tinha uma. Achava a lógica. é, não é que é chata, mas não sei se eu peguei muitos professores que não eram bons. Acho que o único professor bom que eu peguei de filosofia, quando eu estudei na Unify, e ele deu aula um semestre com a gente. Depois ele mudou. Ele passou numa federal lá da Paraíba, foi ministrar aula lá. Foi o único professor que ministrava lógica que eu entendia. Os outros professores
eram bons, mas eu tive certas dificuldades. Lógica, estuda princípios do raciocínio válido, né? Como argumentar corretamente, o que torna um argumento válido. O que torna um argumento válido? Como evitar falácias, né? Vou dar um exemplo, algumas leis da lógica. A lógica da não contradição, a lei da não contradição. Uma coisa é uma coisa é. Ela não pode ser e ao mesmo tempo não ser. Vou dar casado, solteiro. Não tem como uma pessoa ser casado, solteiro. Ou ele é casado ou ele é solteiro. Tem a noção do terceiro excluído, a lei do terceiro excluído e assim por diante. Nós vamos ver daqui a pouco mais profundamente ou em aulas de lógica que nós vamos ter aqui no canal também. Vamos lá? Epistemologia. Conhecimento e verdade. Né? Todo conhecimento. Eu tenho conhecimento? Beleza, tenho. Ele é verdadeiro? Eu posso justificar esse conhecimento? Da opinião ao conhecimento justificado. Que muitas vezes todo mundo pensa que todo mundo que tem opinião é conhecimento. Eu falei no meu canal que essa lei que vai ter, tá tramitando aí, de que os influencers, para emitir parecer, eles tinham que ter diploma. Aí o camarada falou assim, o camarada não, até irmão da igreja. Então não vai, né, camarada, é irmão da igreja. Ele falou, eu acho que isso não é democrático. Então, mas esse é o argumento que a esquerda está dizendo. A esquerda está dizendo que não é democrático, por quê? Porque ela sabe que, meu amigo, para você falar qualquer coisa na internet, você tem que ter diploma. O que tem tanto do pessoal da direita como da esquerda, dando opinião de tudo na internet. E eu diria, inclusive, de teologia e filosofia, que é um bando de mentira, um bando de fanfarrice. Só que ele não tem nem diploma. Só que ele tá falando, ele fala bem, tem oratória. E aí as pessoas são enganadas. Isso não é uma questão de elitismo. Isso é uma questão de defender o que é correto. Defender o que é verdade. Você tem que ser responsabilizado pelo que você fala. Você tem diploma? É igual, eu não falo qualquer coisa. Eu estou preso a meus diplomas. E preso também ao conhecimento que eu obtive ao longo da minha vida. Não posso falar qualquer coisa. Eu posso em algum momento ser equivocado. Eu posso em algum momento falar alguma coisa errada. E esse é o perigo. Eu estou preso a essa situação. O diploma, ele te dá essa questão. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode dizer qualquer coisa. Porque vão te cobrar. Rapaz, você não é formado? Ah, sou. Então por que você está falando isso? Você está entendendo? As pessoas vão cobrar. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. A epistemologia é o ramo que estuda a natureza. A natureza, a origem e os limites do conhecimento. Qual é a natureza do conhecimento? Qual é a origem do conhecimento? Qual é os limites do conhecimento? Até onde eu posso conhecer? A epistemologia vai estudar tudo isso. Questões centrais incluem, abre aspas, o que posso conhecer? Como sei que algo é verdadeiro? Como que eu sei que esse conhecimento que eu tenho é um conhecimento verdadeiro? Existe certeza absoluta? Desde Sócrates, que afirmava que saber é reconhecer a própria ignorância, só sei que nada sei. Saber é reconhecer a própria ignorância, é um modo de saber, como dizia Sócrates. Até Kant, que investigou as condições de possibilidade do conhecimento humano na crítica da razão pura, o calhamaço dessa grossura, em 1781. Eu li, difícil de leitura, é muito difícil a leitura kantiana, e ele investigou os limites do conhecimento, né, nessa obra crítica da razão pura. A epistemologia construiu modelos para distinguir a opinião, doxa, de conhecimento, que é episteme. Eu sempre falo, gente, opinião é só mera opinião, doxa. Quando as pessoas falam assim, não, eu tenho a minha opinião, é exatamente isso, só opinião. O que é conhecimento? Na filosofia nós pensamos isso. O que é conhecimento? O que é episteme? Né? Então, na epistemologia trabalhamos. Vai ter uma aula só sobre epistemologia, tá, gente? Uma aula top. Vale muito a pena. Então, aguarde. Aqui é um geralzão, tá bom? Então, nós temos, em primeiro lugar, a crença. Acreditar em algo.
Aí nós temos a nossa crença. Essa crença que é acreditar em algo, que na religião é algo que muita gente fica questionando, xingando, só que todo mundo tem direito de crença. E cada crença, cada religião tem o seu direito e é o seu tipo de crença. Agora, você acreditar em algo é um direito que é seu. Agora, ter razões válidas, ou seja, é a justificação. Quais as razões válidas para a crença que você tem? Em terceiro lugar, conhecimento. O que é o conhecimento? É quando você entende que você tem uma crença, que você tem essa crença, ela é verdadeira e ela é justificada em tudo aquilo que ela abarca. Então, aí você tem conhecimento. É uma crença verdadeira justificada. O ponto fundamental é a diferença entre justificação e crença. Não basta acreditar em algo, é necessário justificar racionalmente. É o campo da apologética. Nós já temos o conhecimento de Deus, já queremos em Deus. Mas como que eu defender diante do mundo racional a minha crença em Deus? É nessas horas que o campo da apologética surge para a defesa racional da crença no Deus cristão. Lembrando, eu vou ter vai ter um curso meu, tá chegando aí. O valor dá para parcelar, porque eu sei que é um pouco mais pesado, porque é um curso mais consistente para quem já estudou teologia. E vai ter um curso de apologética completo, gente. Tá muito top esse curso que eu montei. E quem quiser aprender um pouco mais sobre apologética, defender a fé cristã, vai estar muito top, vale muito a pena. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Me chama no WhatsApp, você já pode adquirir o curso. E essa semana mesmo eu já começo a gravar as aulas e vale muito a pena. E eu vou lançar na sexta-feira num podcast onde serei entrevistado. Pois bem, crença acredita em algo, justificação, ter razões válidas, e nós temos um conhecimento, crença verdadeira justificada. Um ponto fundamental é a diferença entre justificação e crença, que não basta acreditar em algo, é necessário justificar racionalmente. Isso se conecta diretamente à prática científica contemporânea. A ciência hoje, ela trabalha não só com a crença, mas tenta justificar racionalmente, através do método científico, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é possível apontar e emitir um juízo e falar é verdadeiro. Porque no campo científico exige evidências, método e revisão crítica. Então, assim, não adianta você escrever um artigo para uma revista científica e mandar lá o artigo. Você vai, primeiro, tem que ser aprovado. Segundo, vai passar por pares, ou seja, outros cientistas vão investigar o seu artigo. Se achar falhas, vão reprovar. Se aprovar, vai mandar para a revista. Só que essa revista será lida no mundo inteiro. Então, um monte de cientista vai ler o que você falou. E vai ter um monte de gente que vai sentar a madeira em você e vai falar que o que você está falando é uma baita de uma besteira. Tem isso também. No campo das ciências é mais complicado, mas é assim que funciona. Acreditar que o sol nascerá amanhã é uma crença altamente justificada. Já acreditar em algo sem fundamento empírico ou lógico é mera opinião. É justificado a crença. Eu só não posso provar que ele vai nascer. Mas é justificado. Por que, Kleber? Ainda que eu não tenho certeza que ele vai nascer. Porque desde que todos estão nesse mundo, ele nasce. Nasce. E não tenho evidências científicas e não tenho evidências lógicas, nada que me faça acreditar que amanhã ele não nascerá. Então, eu posso dizer que é altamente justificada a crença que ele vai nascer. Ainda que eu não tenho prova nenhuma de que ele vai nascer. Eu não tenho prova. Entendeu? Agora, já acreditar em algo sem fundamento empírico, ou seja, fundamento na realidade, empirismo é realidade, fundamentos na experiência. O empirismo é a experiência dos cinco sentidos. Ou seja, acreditar em algo sem fundamento dos cinco sentidos ou fundamentos da lógica é mera opinião, só mera opinião. Você só tá falando aí. Ah, minha opinião, Kleber. Cada um tem a sua. É, exatamente, só opinião. Não é conhecimento. No outro canal, quando eu falo algumas coisas de teologia, tem muita gente que começa a falar, é opinião, é minha opinião. É exatamente, só opinião. Não serve pra nada, é só mera opinião. Conhecimento é outra coisa.
Conhecimento você tem que analisar, raciocinar, investigar, ler e assim por diante. Metafísica, você tem o ser e a existência. Ela é investigando as categorias fundamentais da realidade. A metafísica parte da filosofia que estuda o ser enquanto ser. O ser enquanto ser. Vai ter uma aula só sobre metafísica aqui, tá, gente? Isso aqui é só um geral. Pergunta-se o que existe. O que existe e por que existe algo e não existe o nada? A metafísica pergunta, faz esse questionamento. E se existe o ser, existe o não ser. Então, se existe o ser e o não ser, por que o ser é e o não ser não é? Então, eu vou investigar o ser, enquanto ele é. Eu vou investigar sua essência. Eu vou investigar sua realidade. Pergunta o que existe quando categorias fundamentais compõem a realidade. E se existem entidades abstratas, como números, valores, morais ou propriedades. Exemplo, entra no campo da metafísica os números, que são abstratos, mas eles existem. Como que funciona isso na nossa mente? Quer ver? Valores morais, eles existem. Eles não são palpáveis, mas os valores morais existem. Outra coisa, amor. Amor tá no campo da metafísica. Você não consegue dizer o que é o amor. Você não consegue cientificamente falar o que é o amor. Então tem muita coisa que até a própria ciência não trabalha. Só a metafísica trabalha. Deus, exemplo, né? E assim por diante. Platão, em A Sua República, eu li isso quando solteiro, esse livro. Concebeu o mundo inteligível das formas como realidade última, né? Eu sei que eu vou falar aqui bem. Depois vai ter uma aula completa sobre Platão, mas de forma bem rasa aqui, bem simples para você entender. Ele entendia que existiam duas realidades: o mundo sensível da realidade aqui nossa, da sensibilidade, tudo aquilo que está diante de mim, e o mundo suprassensível, para além da sensibilidade, para além da realidade. Só que esse mundo, que ele chamava de lá, nesse mundo, não é um mundo local geográfico. É uma abstração filosófica de dizer. Nesse local, nessa realidade suprassensível, tinha as ideias perfeitas de tudo o que existe aqui. O exemplo, o ser. Todos os seres têm aqui. Vou dar um exemplo, copo. Lá no suprassensível existe a ideia de copo. A ideia perfeita de copo. E aí Platão vai fazendo essa. O que nós temos aqui na realidade é a cópia dessa realidade que é o copo em si mesmo. Esse mundo que foi chamado mundo das ideias, ideia perfeita de cadeira, ideia perfeita de cavalo, ideia perfeita de justiça, estão lá nesse mundo suprassensível. O que nós temos aqui é cópia. Por isso que Platão tinha um pé atrás com o mundo sensível, principalmente com as artes, porque se aqui tudo é cópia, e a arte também, no momento dele, era cópia, então uma estátua seria a cópia da cópia. Então para ele não tinha tanto valor. E aí o pensamento platônico vai influenciar pessoas como Agostinho, lá na frente vai ter uma aula só sobre Agostinho. Vai influenciar Agostinho, vai influenciar os gnósticos, vai influenciar os neoplatônicos, Plotino, Próclo, vai ter uma aula só sobre Próclo, vai ter uma aula só sobre Plotino, né? Tá? Então Platão fez essa divisão. Concebeu o mundo inteligível das formas, né? Que era o mundo inteligível da inteligência, e o mundo sensível. Aristóteles, por sua vez, discordou do seu mestre, desenvolveu uma metafísica centrada na substância, substâncias concretas, propondo categorias fundamentais da existência. Ele propôs termos como substância e acidente, o que existe por si mesmo versus o que existe em outro. O que existe em outro é o acidente. O que existe por si mesmo é substância. Possibilidade e causalidade, o que pode vir a ser e as relações de causa e efeito. Todo efeito tem sua causa. E qual é a possibilidade das coisas vir a ser? Aí nós temos necessidade e contingência.
necessariamente, vou dar um exemplo, necessariamente a pereira vai nascer uma pera, a macieira vai nascer maçã, necessariamente. Agora, dentro do campo da contingência, tem coisas que são, mas poderiam não ser. São coisas contingentes. Estão presas à sua contingência. Elas são, mas poderiam não ser. Então, assim, tem essas duas. Vai ter uma aula só sobre tudo isso, tá, gente? Aqui é um geralzão. E aí nós temos identidade e mudança. O que permanece idêntico através do tempo e transformações. Exemplo, o próprio ser. O ser é. Ele não passa por mudanças. O que passa por mudança é o ente. Tem os acidentes, mas como que funciona isso? Nós vamos trabalhar tudo isso nas próximas aulas. Aplicação contemporânea. Discussões sobre a metafísica, discussões sobre metafísica de inteligência artificial. O que é uma IA? O que é uma IA? É uma discussão contemporânea metafísica. Ele é um ente? É um ente inteligente? Ou a inteligência dela deriva da nossa inteligência? Ela tem agência? Não é agência bancária, não disse. Ela tem vontade? Ela faz as coisas? Ela possui estados mentais? Decorre diretamente desse campo filosófico, que é a metafísica. Essas perguntas metafísicas, elas são aplicadas na atualidade também. E aí nós temos ética, bem, mal e ação humana. Aí nós temos 3 grandes tradições para pensar a moralidade. Teve 3 grandes tradições para pensar a moralidade. Teve outras também, tá, gente? Mas eu vou dividir aqui nessas 3. Vai ter aula dessas e mais outras também quando nós falarmos de ética. Nós temos a ética das virtudes. Aí você vai ter Aristóteles, né? A ação correta é aquela que praticada pelo indivíduo virtuoso, refletindo equilíbrio e prudência. O caráter moral se desenvolve através da prática, ou seja, da repetição. Tudo que você faz por repetição, você vai desenvolvendo, vai melhorando. Se eu pratico bem, repetidamente, eu vou fazer essa ação continuamente. E essa ação é um valor moral, porque eu faço corretamente. E ela tem referências na. Ela tem referências, como que eu posso dizer, uma palavra correta? Ela tem referências na realidade, porque ela tem um limite, a prudência, né? A prudência é que faz esse limite nas suas ações. E aí nós temos consequencialismo. O Stuart Mill, nós vamos ter a ação correta. É aquela que maximiza o bem-estar geral. Ou seja, se o bem é para a maioria, então essa ação é a mais correta. Se é o bem de todos, né? O consequencialismo. As consequências das ações determinam sua moralidade, não as intenções. Não é a intenção que vale. Não é a intenção. É o quê? É a consequência a consequência dos atos. Se eu vou fazer um ato e eu sei que a consequência daquele ato vai prejudicar a maioria, aí é complicado. Não dá. Dentro desse campo ético, não dá. Aí você tem o campo da ética da deontologia. A deontologia, você tem Kant. A ação moral correta é aquela que é guiada pelo dever e pela racionalidade universalizável, que é o imperativo. Nós vamos ter uma aula sobre isso, que é o imperativo categórico. Aí ele diz: age segundo máximas que podem ser leis universais. Ou seja, age de tal modo que o que você agiu possa se tornar uma lei universal, que seja o bem para todos. É o imperativo categórico. A ética oferece instrumentos conceituais para pensar criticamente cenários complexos. Privacidade digital, uso de dados em redes sociais, decisões de IA, justiça social. Além de dar respostas, fornece métodos para análise rigorosa de dilemas contemporâneos. No mestrado passado do meu curso de teologia, que eu estou fazendo, mestrado de teologia, eu já tenho mestrado em ciência da religião, eu estou fazendo um segundo mestrado.
e teve um semestre só sobre pensar ética e nas questões aí que nós falamos de justiça social, inteligência artificial e assim por diante. Eu apresentei o campo da ética do pensamento de Levinas, né? E assim, gente, o professor, o Luiz Bocato, um baita de um professor, tem o seu doutorado pós-doc lá em Roma. O camarada está em outro nível acadêmico. É muito bom, o camarada é fera. Quem sabe eu não chamo ele para uma live aqui nesse novo canal de filosofia. Dito isso, nós temos a lógica, que é a parte mais chatinha da filosofia, mas é boa também, tá? Ela é muito boa. Só é chatinha, mas é boa. Que é o raciocínio e a argumentação. Os fundamentos do pensamento válido. Tem um pensamento nosso que é válido, tem que ser válido, né? Então a lógica trabalha os fundamentos do pensamento válido. A lógica estuda princípios formais que tornam argumentos válidos. Embora Aristóteles tenha inaugurado a lógica sistemática com os silogismos aristotélicos, o desenvolvimento moderno ampliou mecanismos dedutivos, que hoje permite a computação. Aí você vai encontrar na computação algoritmos, linguagens formais, que é o 0101 e assim por diante. Praticar lógica é fundamental para debates éticos, avaliações científicas e produções acadêmicas. Mesmo em discussões informais, a lógica evita conclusões precipitadas e ajuda a identificar vieses cognitivos. Em primeiro lugar, nós temos proposição. A proposição é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Exemplo, todos os humanos são mortais. Vai ter uma aula só sobre lógica aqui, tá, gente? Todos os humanos são mortais. Essa é uma proposição, que ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. Em segundo lugar, argumento. O que é um argumento na lógica? É um conjunto de premissas que sustentam uma conclusão. As premissas fornecem razões para aceitar a conclusão. Se eu tenho uma primeira premissa, e aí eu chego à conclusão que ela é verdadeira. Tem uma segunda premissa, e essa premissa também é verdadeira. Se as duas premissas são verdadeiras, necessariamente a conclusão será verdadeira. Você não pode ter duas premissas verdadeiras e a conclusão ser falsa. Então, nós temos isso, tá bom? E pode ser aplicado a qualquer momento. A Bíblia é a palavra de Deus, primeira premissa. Segunda premissa, tudo que Deus diz é verdadeiro. Beleza? Logo, a Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro argumento. Primeiro argumento, a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu posso provar isso? Posso. A própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. E a segunda, tudo que Deus diz é verdadeiro? Sim, tudo que Deus diz é verdadeiro. Se tudo que Deus diz é verdadeiro, a própria Bíblia afirma isso, dizendo que é impossível que Deus minta, né? E Deus não volta atrás, né? Ele não é filho do homem para que volte atrás. Então a primeira premissa, a segunda premissa é verdadeira, a terceira necessariamente é verdadeira. A Bíblia, a primeira premissa a gente podia colocar assim: a Bíblia é inspirada por Deus? Ponto. Segunda premissa: Deus é verdadeiro em tudo que diz? Sim. Se eu chegar na primeira premissa e achar verdade, na segunda a mesma coisa, a conclusão, a Bíblia é a palavra de Deus, necessariamente eu chego a essa conclusão. Você não pode ter duas premissas verdadeiras e chegar a uma conclusão falsa. Você também não pode ter uma das premissas falsas e chegar a uma conclusão verdadeira. Não tem. Não tem como. Tá bom? Não tem como. Tem muita gente que faz duas premissas falsas e chega em conclusões verdadeiras. Acha que chegou numa conclusão verdadeira. Não tem como. O que começou errado termina errado. Validade. Quando a conclusão decorre necessariamente das premissas, que é a validade, é válido. O argumento é válido. As duas premissas. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. A validade decorre das premissas. E aí nós temos as falácias, erros de raciocínio, que aparentam validade. Aparentam que as premissas são verdadeiras, mas elas não são. Nós temos falácias como ad hominem,
que é ataque à pessoa. O camarada tá argumentando. Ah, tá vendo? A aula do Kleber é péssima. Lógico que o cabelo dele como tá horrível. Olha o nariz dele como tá grande. O que, que tem uma coisa? É uma ofensa ad hominem. Ele não tá atacando o meu argumento. Ele não tem premissas para chegar a uma conclusão verdadeira. Ele só tá me atacando. É uma falácia ad hominem. Ataque a pessoa. Aí nós temos apelo à emoção, né? Ele não tem argumento nenhum, começa a chorar, argumenta, faz emocionalismo, é um chororô, é o argumento apelo à emoção. Generalização apressada. Lembra que eu falo lá no meu outro canal? Toda generalização ela é burra. Quando você generaliza, aconteceu tal coisa, necessariamente todas as coisas estão erradas. Ah, fulano da CCB falou tal coisa na igreja. Logo se segue que todo mundo da CCB não estuda. Cooperador da CCB disse que teologia é do demônio. Logo, necessariamente, todo mundo da congregação não gosta de teologia. Você generalizou. Você pegou uma exceção e transformou numa regra. Lembrando, tem gente que fala assim, ó, toda regra é a exceção. Não, 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 tá tudo errado. Toda regra é regra. Regra é regra. Mas as exceções, elas existem. Mas quando chegou uma exceção, aí deixou de ser regra. Ou você trabalha dentro da regra, ou você trabalha dentro da exceção. Qual é o aconselhável? Trabalhar tudo como regra. É regra, a regra. Você está cumprindo a regra. Vai haver exceções, porque nós somos seres humanos, seres subjetivos, seres limitados. Então, regras vão existir. Quando você for tratar, lembra, estou tratando uma regra. Essa regra, perdão, eu estou tratando uma exceção. Essa exceção, ela não é a regra, mas eu tenho que cuidar dela. Tem gente que fala assim, isso aqui é uma exceção. Logo, eu transformo ela em regra. Aí é loucura, não dá. Não funciona assim. Vai ter uma aula sobre todos os nomes, argumentos. Eu acho que eu vou dividir em duas. Tudo sobre lógica. A gente vai trabalhar certinho aqui, tá bom? Com referencial bibliográfico. Vai ser tudo bom. Não fique em paz, vai dar tudo certo. Atividades interativas para você fazer na sua casa aí. Praticando o pensamento filosófico. Perguntas reflexivas. Para discussão em pequenos grupos ou em plenário. Epistemologia. Como podemos distinguir entre o conhecimento confiável e opinião infundada no cotidiano das redes sociais? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode distinguir entre o conhecimento confiável e opinião infundada? Um exemplo que eu posso te dar para discutir aí é que quando o camarada fala, vim trazer uma novidade que nunca ninguém pensou, pode ter certeza que é mera opinião de doido. Porque nunca ninguém pensou. Ele é o gênio que só ele pensou. Não dá. Então, pessoas que não indicam livros, igual esses debates de teologia que tem por aí nas redes sociais. O camarada não cita um livro. Ele não cita uma bibliografia. Eu tenho medo de pessoa que não cita bibliografia. A probabilidade de ele estar falando uma besteira é muito grande. Ética. Uma inteligência artificial deve tomar decisões morais sem supervisão humana? Ela pode tomar decisões morais sem supervisão humana? Se tudo está conectado na rede, vamos supor que a IA decide desligar os aparelhos de determinado paciente no hospital. É uma decisão moral. Ela não pode tomar essa decisão sozinha, sem supervisão. Como que a gente pode fazer isso? E no campo da lógica, identifique uma falácia comum no discurso público atual. Dá uma olhada aí nos discursos dos políticos. Tenta identificar uma falácia. Explique por que ela compromete o raciocínio. E aí nós temos um dilema ético aplicado. Situações que você trabalha em uma empresa de tecnologia que utiliza dados de usuários para melhorar o seu algoritmo. O setor solicita acesso a informações pessoais sensíveis de clientes sem consentimento explícito, alegando que isso trará melhorias significativas no produto. Isso é uma situação prática. Tarefa. Analise o dilema usando os 3 abordagens éticas estudadas. Qual será a decisão segundo Aristóteles, que é o segundo as virtudes?
Segundo Kant, que é a área do dever, como que eu posso fazer com realizar essa atitude? E segundo Stuart Mill, que é as consequências, como que se dá isso? Apresente justificativas claras e identifique pressupostos lógicos envolvidos. Tá bom? Uma atividade para vocês. A relevância contemporânea. Aliás, se você fazer essa atividade, deixa nos comentários aqui sua resposta. A relevância contemporânea da filosofia. Instrumentos conceituais para o mundo moderno. A filosofia permanece essencial no mundo moderno, porque fornece instrumentos conceituais e metodológicos aplicáveis em múltiplos contextos. Longe de ser uma disciplina abstrata e distante, ou seja, longe, a filosofia está longe de você falar que ela é muito abstrata, que não tem campo na realidade e que você não pode aplicar em lugar nenhum. Está longe disso. A filosofia é muito prática. Abstratas e distante. Ela permeia as decisões mais importantes da sociedade contemporânea. A ciência, a epistemologia aprimora métodos de investigação, distinguindo conhecimento confiável de especulação infundada. Na tecnologia, a lógica formal fundamenta os algoritmos. Os algoritmos estão dentro da base da lógica, tá, gente? O algoritmo da internet. Os algoritmos de linguagem computacional têm a base de toda a programação moderna, ou seja, a lógica é a base para toda a programação moderna. No campo da bioética, princípios éticos orientam decisões responsáveis em pesquisa médica, desenvolvimento de novas tecnologias. Exemplo, genoma humano. Exemplo, clone. A bioética trabalha na questão, usando a ética como uma ferramenta conceitual. E aí nós temos a ética da IA. Teorias morais guiam o desenvolvimento de inteligências artificiais e sistemas autônomos de decisão. E aí nós temos as ciências sociais. A metafísica oferece categorias para análise da realidade social, ou seja, se analisar a sociedade, como ela está se dando. Subjetividade e estruturas coletivas. Aí nós temos o pensamento crítico. Habilidades cognitivas fundamentais. Exemplo, clareza, rigor argumentativo, exame de pressupostos e diálogo. Para estudantes de graduação, tratar a filosofia como ferramenta intelectual e não apenas um conteúdo de filosofia. É essencial para a formação crítica e cidadã. A filosofia é uma prática permanente de reflexão e autocompreensão. Aqui estão as referências bibliográficas. Quem quiser os slides me chama no particular. Vou criar um grupo só sobre filosofia. Você pode inserir lá, pensar junto. Lá eu mando material, aviso das aulas e tudo mais. Dito isso, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje foi uma aula bem introdutória, bem simples. A ideia foi simples mesmo, tá? E depois, aos poucos, nós vamos rebuscando, vamos mostrando a potência e o poder da filosofia. Tá bom? E é um campo vasto, gente. A filosofia é um campo vasto. E é isso, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Aplique essa aula no ensino médio. Aplique essa aula em tudo quanto é lugar. Vai valer muito a pena. Dito isso, seja muito bem-vindo. Curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário positivo, compartilhe entre os amigos e seja muito bem-vindo ao canal de filosofia do professor Kleber Paixão. Deus abençoe a vida de todos. Bora lá e vamos caminhando. Eu tô pouquinho seguidorzinho, mas rumo também a esse canal, rumo a 50 mil manos. Tá bom? Dito isso, Deus abençoe a vida de todos e até a próxima.